Você já saiu de uma negociação convicto de que tinha apresentado tudo direitinho? Produto bom, preço justo, explicou tudo e o cliente sumiu. Ou fica em reuniões de vendas falando sobre o que o seu produto tem e no final você ouve: "Vou pensar e te retorno"? Se isso acontece com frequência, eu preciso te dizer uma coisa que pode ser doído. O problema seu não é o seu produto, não é o preço que você pratica, não é o mercado que você atua, é a forma como você vende. A maioria das pessoas aprendeu a vender do jeito errado e existe um método correto para vender. Quanto mais você vende errado, mais você reforça o comportamento que não funciona. E aí você fica usando desculpas. Ah, é o produto, é o preço, é o mercado que não está bom, quando na verdade é a forma como você está fazendo que está errado. Então fica até o final, você vai sair daqui com uma perspectiva completamente diferente sobre o que é vender de verdade. Eu sou Ione Cortese e aqui neste canal eu falo sobre estratégia, sobre o comportamento, sobre venda, principalmente para quem empreende de verdade. E neste vídeo de hoje eu vou tratar de um jeito muito profundo por que você não fecha a venda que poderia estar fechando ou aquela venda que está, sabe, estava pronta para acontecer e simplesmente o cliente disse não. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora, ativa o sininho, porque eu tenho toda semana conteúdo aqui muito profundo e que vai te ajudar bastante na tua vida de empreendedor. Então, eu quero começar esse vídeo falando do maior mito das vendas. E sabe qual é o maior mito que você tem em vendas? Que vender é convencer. Essa crença de que vender é convencer faz com que os vendedores falem demais, faz com que eles argumentem demais e acabe pressionando demais. Porque eles acreditam que venda acontece quando o argumento certo finalmente quebra a resistência do cliente. Mas, infelizmente, isso é um mito, porque vender não é convencer. Vender é ajudar o cliente a descobrir que ele precisa daquilo que você oferece. E o que você está oferecendo é a melhor opção para ele naquele momento. Então, quando você muda essa premissa, tudo muda. A tua postura muda, as perguntas mudam e o resultado muda. Então, quando a gente olha para isso, a gente vai analisar 4 erros mais comuns de quem vende errado. O primeiro erro, falar do produto antes de entender o problema. A maioria das apresentações de vendas começa com: "Deixa eu te contar sobre o nosso produto". Mas o cliente não está comprando o produto, ele quer comprar a solução para o problema que ele tem. Então, se você não apresentar a solução entendendo o problema dele, você não vai vender. Segundo erro, vender para todo mundo do mesmo jeito. Clientes diferentes têm dores diferentes, têm linguagens diferentes, têm critérios de decisões diferentes. Usar o mesmo script para todos é como usar o mesmo remédio para doenças diferentes. Não vai acontecer a venda, não vai funcionar. Terceiro erro, dar o preço antes de construir o valor. Preço sem valor é sempre caro. Quando o cliente pergunta quanto custa, antes de você ter mostrado o impacto do que você entrega, a resposta inevitavelmente vai ser: está caro. Porque você não apresentou o valor daquele produto. O quarto erro é não pedir o fechamento. Esse é o mais comum e o mais silencioso. Você faz a apresentação, o cliente parece interessado e você encerra. Qualquer dúvida pode me chamar. Você não pediu a venda, você não fechou. E na maioria dos casos, quem não pede a venda não recebe, infelizmente. Se você, se você reconheceu que em algum momento você está cometendo algum desses erros, deixa um like agora aqui nesse vídeo. Então vamos falar sobre a diferença entre vender e convencer. Convencer é empurrar, ou seja, eu convenci o cliente, ele comprou sem ele decidir.
E vender é realmente puxar. Quem convence usa argumentos para superar objeção. Quem vende pergunta para revelar as necessidades. Então eu simplesmente eu puxo o cliente para olhar para ele, entender as necessidades dele e aí eu vou vender mais. Então antes, como é que seria uma abordagem de convencimento? O nosso produto tem, sei lá, X, Y, Z funcionalidades e custa apenas tanto. Já a abordagem de venda é: me conta. Qual é o maior desafio que você enfrenta hoje nessa área? O que acontece quando esse problema não é resolvido? Quanto isso custa para o seu negócio? Então a gente começa a olhar para o negócio do cliente. E eu começo a entender o problema dele. Automaticamente eu conheço o meu produto. E eu vou fazer com que o meu produto seja a solução para o problema dele. Então compartilhe esse vídeo com aquele empreendedor ou vendedor que está trabalhando muito e fechando pouco, porque este vídeo pode mudar o resultado dele. Então vamos agora para o método que inverte essa lógica. E a inversão é simples. Antes de apresentar a solução, aprofunde o problema. Quanto mais eu fizer o cliente perceber que ele está com problema na mão e que ele precisa resolver aquele problema, mais eu vou vender. E existem 4 perguntas que transformam qualquer venda numa grande negociação. Primeira pergunta é: qual é a situação atual? Entenda onde o cliente está hoje, sem julgamento, sem solução ainda. Apenas entenda o contexto. Segunda pergunta: qual é o problema central nessa situação? Deixe o cliente articular a dor, não queira adivinhar nada. Quando ele fala, ele convence a si mesmo que ele está com problema. Quando você aponta o problema, ele pode não gostar. Então deixe ele perceber que ele está com um baita problemão na mão. Terceira pergunta: o que acontece se isso não for resolvido? Essa pergunta torna o custo visível. Ou seja, existe um custo ali alto, existe um problema ali que se ele não resolver, ele vai perder o dinheiro e o cliente não quer perder. Então é o momento em que o cliente percebe que se não agir, isso vai ter um preço. E aí você vai para a quarta pergunta: como seria diferente se esse problema estivesse resolvido? Agora ele está ali na imaginação da solução, antes ainda de você ter apresentado o produto. Porque quando ele chegou em todos esses estágios, ele olhou para o contexto, ele viu que ele tinha um problema, ele percebeu que se ele não resolver aquele problema, ele vai ter perdas. Ele se visualizou como é que seria resolver esse problema. Você está com a venda feita. Porque aí o que você vai fazer? Você vai pegar o seu produto e vai apresentar para ele. Ou seja, eu já sei o problema dele. Eu já sei que o meu produto resolve. Então eu vou linkar o meu produto o tempo todo em cima daquilo que o cliente te falou. Então me conta aqui nos comentários, qual desses 4 erros você mais reconhece nas suas vendas hoje? E principalmente, como você pode utilizar as perguntas do seu dia a dia? Porque essas perguntas é um método de venda. E eu tenho certeza que, se você tiver uma postura adequada, este método ele é extremamente poderoso. E a venda mais poderosa não é a venda que você fecha, mas é quando o cliente sente que fez sozinho. Então, quando você faz essas 4 perguntas para o cliente, ele percebe que ele precisa daquele produto. Você não vai vender para ele que vai comprar. E quando ele percebe que ele comprou, ele vai acontecer o quê? Ele vai perceber que você é de confiança, você é um cara bom para fazer negócio e ele percebe que ele não foi pressionado e que ele, por si só, percebeu que aquele produto é adequado para ele. Então, uma pergunta, gente, que muda tudo antes de qualquer negociação é: como eu posso genuinamente ajudar essa pessoa? Não é como eu fecho a venda, e sim como eu posso ajudar. E quando você cria uma conversa honesta com essas 4 perguntas, você começa a ajudar essa pessoa e ele começa a confiar em você muito mais. Então, a diferença entre vender e convencer é a diferença entre puxar
esse cliente para você ou empurrar o produto para ele. Então, o método que funciona quando você aprofunda o problema antes de apresentar a solução. Então, começa hoje. Na próxima negociação que você for fazer a partir desse vídeo, faça as 4 perguntas antes de abrir qualquer apresentação e observe o que muda. E você vai perceber que você vai começar a crescer em vendas. Então, compartilhe esse vídeo com quem está travado em vendas, deixe um like aqui, se inscreve no canal e me conta nos comentários o maior aprendizado desse vídeo. Te vejo no próximo conteúdo.